Olá, meu nome é Marina Maurício e esse vídeo é diferente de todos os outros que eu já gravei. Hoje eu vou contar a minha história, como que eu fui de uma criança disléxica até uma mulher equilibrista. E essa história começa bem quando eu tinha 6 anos. Eu estava na primeira série e a professora chamou a minha mãe para conversar porque ela notou que tinha alguma coisa acontecendo, assim, né? Que eu estava com uma dificuldade. E o que acontecia, e eu tenho lembrança disso, é que, eu não sei se é da época de vocês, a professora ia escrevendo no quadro e as crianças iam copiando, né? A matéria, os exercícios que a gente tinha que fazer. E ela escrevia assim, 1 quadro, 2 quadros, 3, 4. Isso com giz ainda, gente. Na época do giz. Quando a professora terminava o 4º quadro, ela voltava e apagava o primeiro. E as crianças todas da sala, meus colegas, copiando e acompanhando. Quando a professora acabava esse 4º quadro e apagava o primeiro, eu ainda estava copiando o primeiro. Isso porque eu não conseguia ler a palavra e escrever. Então, eu copiava letra por letra. Então, casa, eu lia A. Falei errado, né? Casa, C, A. S, A. Casa. Então, eu ia copiando letrinha por letrinha. Então, eu demorava muito para chegar no final. Se eu lia a palavra inteira e escrevia, eu escrevia a palavra errada. Então, eu tinha muito receio de errar. Então, a professora chamou a minha mãe e percebeu que eu precisava de ir na pedagoga, então ter um acompanhamento com uma psicopedagoga e na terapia. A terapia, principalmente porque eu comecei a ficar muito retraída, com muito receio de errar, com muita dificuldade mesmo de fazer as coisas. A professora entregava a prova, eu lia, não conseguia fazer nada da prova, entregava em branco. E aí eu tive esse acompanhamento durante toda a minha infância e eu sei que eu aprendi muito com isso. Eu ainda tenho algumas dificuldades assim, de leitura e de escrita, mas assim, eu aprendi a lidar com isso, né? Mas a questão da timidez, ela ficou muito séria, porque como eu tinha essa dificuldade, eu achava que eu era inadequado, que eu não dava conta das coisas, e isso me fez ficar bem retraída mesmo durante toda a minha infância. Na adolescência, eu consegui me soltar mais, eu acho que principalmente porque eu consegui fazer amizades muito próximas. Então, com essas pessoas que eram mais próximas, eu conseguia ser mais eu, e me mostrar, e fazer piada, e me encontrar um pouco mais. Mas eu continuava tendo muita dificuldade de falar com pessoas estranhas. Quando eu ia numa loja para comprar alguma coisa, ou quando eu tinha que pedir alguma coisa para um professor, isso ainda era muito difícil para mim. Quando foi a época de escolher a faculdade, acho que muito porque eu tive contato com a psicoterapia muito cedo, eu escolhi fazer psicologia, né? Então, fui fazer faculdade de psicologia. E na faculdade, eu gostava de algumas coisas e não gostava de outras. Mas o que eu mais tive interesse foi na parte de recursos humanos. Então, de como as pessoas poderiam trabalhar bem nas organizações, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, psicologia do trabalho. Então, eu estudei muito nessa área e era isso que eu queria fazer quando eu me formasse. Aí, quando formei com 22 anos, super nova, super crua nas coisas, né? E aí, fui trabalhar numa empresa de seleção de pessoal, né? E nessa época eu lembro que eu percebi que a psicologia me deu pouco em termos de conhecimento do mercado de trabalho. Fui fazer, então, uma pós-graduação em gestão de pessoas. Na época, gente, foi muito importante para mim ter feito essa pós, porque realmente a psicologia, eu achei que não me preparou para essa parte de recursos humanos, de empresa, de como que as empresas funcionam. Mas eu acho que é um erro também que às vezes a gente comete, de sair da graduação e já ir direto para a pós-graduação. Porque naquela pós, o que acontecia? Tinha muita gente que já estava em empresa há mais anos, que já tinha mais vivência, e eu acho que eles aprenderam mais, eles puderam usar mais aqueles conhecimentos do que eu. Mas tudo bem, na época foi importante para mim, mas esse é um conselho que eu dou hoje para as pessoas que me perguntam. Se você está formando agora na graduação, não precisa de sair correndo para fazer uma pós. Vive um pouco do mercado de trabalho, vive um pouco das experiências das empresas, das coisas que acontecem lá fora, antes de se decidir no que você vai se especializar. Né? Claro que eu estou falando para pessoas que querem trabalhar
no mercado. E não aquelas pessoas que querem vida acadêmica, né? Pessoas que querem vida acadêmica, a lógica é outra, né? Já vai para mestrado, doutorado, continua estudando mesmo. Mas voltando para minha história, então, eu estava aí com 24 anos e fui chamada para ser gerente de recursos humanos de um hospital. Foi um desafio muito grande, que eu tive muito jovem, e eu tive que montar esses recursos humanos. Quando eu entrei lá, só tinha a parte de departamento pessoal, então toda a parte de recrutamento, seleção, desenvolvimento, clima, cultura organizacional. Eu tive que montar a equipe e fazer isso acontecer. E eu achei, naquela época, muito difícil. Eu achei muito pesado. Eu me preocupava muito com as questões do trabalho, até mesmo fora. Eu trabalhava 8, 10, 12 horas por dia, né? Obviamente, me demandava muito esse trabalho. E aquilo foi me consumindo. E eu fui ficando achando assim que esse negócio de mundo corporativo era muito pesado, muito difícil. E eu era muito jovem também, né? E quando eu estava com 27 anos, mais ou menos, eu tive a oportunidade, então, de fazer um mestrado. E o mestrado foi em Administração de Recursos Humanos. E do mestrado, eu fui para Portugal. Eu tive minha primeira experiência fora. Eu fui para uma universidade fazer uma pesquisa lá em Lisboa. Fiquei lá 3 meses. Foi muito legal. E de lá, eu conheci um professor que trabalhava na Organização Mundial de Saúde na Suíça, em Genebra. Então, de Portugal, eu já conheci uma pessoa lá na Suíça. E aí voltei para o Brasil para colher os dados, né, da minha dissertação de mestrado. Foi quando eu conheci o João, que hoje é meu marido. Só que eu já estava tudo marcado, porque eu já tinha conseguido voltar, né? Já tinha conseguido uma bolsa para voltar para a Suíça, para ficar lá mais 3 meses. Então, fui trabalhar na Suíça, na Organização Mundial de Saúde, com recursos humanos, que sempre foi minha paixão, sempre foi minha área, que é o tema do mestrado também, né? Fiquei lá 3 meses, voltei para o Brasil, defendi a minha dissertação, deu tudo certo. E aí, chegou a hora, né, de pensar com o que eu queria trabalhar, porque eu já tinha saído do hospital na época que eu fui morar em Portugal. Então, eu fiquei 1 ano, né, Suíça, Portugal, aí, sem trabalho fixo, sem nenhum emprego aqui no Brasil. E quando foi a hora de voltar, eu queria qualquer coisa, menos voltar para a empresa. Por quê? Porque eu achava que eu nunca teria a qualidade de vida que eu queria ter se eu tivesse um trabalho de 8, 10, 12 horas. Eu achava que era impossível compatibilizar essas duas coisas. E como eu tinha acabado o mestrado e queria experimentar outras coisas, fui dar aula. Então, fui dar aula à noite em faculdade, e de uma oportunidade vem outra, né? Quando a gente trabalha em direito é assim que acontece. Então, comecei a dar aula em faculdade, tive possibilidade de dar aula em pós, e ao mesmo tempo fui chamada para trabalhar numa consultoria. Na consultoria, eu trabalhava com avaliação de executivos. Então, a gente entrevistava aqueles executivos para entender o potencial deles, as forças, as fraquezas, e montava planos de desenvolvimento para essas pessoas, que também é um trabalho que me ensinou muito. E fiquei trabalhando, então, na faculdade, com aula, na pós e na consultoria. Fiquei trabalhando com isso por muito tempo, até que um dia eu percebi que essa vida assim, né, era mais livre, mas ao mesmo tempo era uma liberdade que era um pouco ilusória, porque eu tinha tempo, assim, eu tinha mais gestão do meu tempo, mas ao mesmo tempo eu era muito refém do tempo dos outros. Então, quando tinha um projeto grande na consultoria, eu tinha que trabalhar mais, tinha que me dedicar mais. Quando tinha uma aula na pós, eu tinha que viajar no final de semana. E para a consultoria também eu viajava muito, então era muita viagem e uma inconstância muito grande na questão financeira. Eu não ganhava mais do que eu ganhava no meu emprego fixo anterior. Tinha mês que eu ganhava bem, tinha mês que eu ganhava mal. Então, eu comecei a perceber que a questão do trabalho, né, de ter um emprego fixo, não era tão ruim assim. Que tinha suas vantagens de ser seletista, de ter carteira assinada, de ter um fluxo constante de renda, principalmente porque nessa época eu já estava namorando, né, sério com o João, e a gente já estava pensando em montar uma família, e essas questões já faziam parte, né, do meu pensamento. E teve um dia
Eu nunca vou esquecer, eu estava voltando de Três Marias, de ônibus, eu fui dar uma aula de pós-graduação. Aula de pós-graduação muitas vezes é no final de semana, né? E essa era. Então, assim, aquele calor, um ônibus sem ar-condicionado, e eu voltando, pensando qual que era o valor da minha hora-aula que eu estava ganhando para estar lá, né? Do esforço que eu estava fazendo. E o João, nessa época, tinha acabado de resolver que ia fazer faculdade de engenharia civil. Faculdade de engenharia civil são 5 anos. E eu pensava assim, o que eu vou fazer nesses próximos 5 anos, né? E eu tinha 3 opções. Eu tinha, na minha cabeça, né? Lógico que o mundo é cheio de milhões de opções, mas na minha cabeça eu estava com essas 3 opções. Eu pensava, ou eu faço uma segunda graduação, ou eu faço um doutorado, né? Ou eu estudo para um concurso e em 5 anos, quando o João tiver terminado a faculdade de engenharia civil, eu já vou ter passado. E resolvi que naquele meu momento, na minha lógica, no que eu queria naquele momento, o mais interessante seria fazer um concurso, porque eu já estava querendo ter filho, eu já estava querendo voltar para a empresa, eu já estava querendo voltar a ter um trabalho fixo, né? E eu me dei 5 anos para passar. Porque também, gente, isso é uma coisa que a gente erra, né? A gente sonha com uma ideia, a gente quer chegar num lugar, mas a gente não quer chegar no lugar em 5 anos. A gente quer chegar amanhã. A gente acha que porque a gente teve a ideia hoje, isso já vai começar a acontecer magicamente na vida. E não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que dar tempo para os sonhos acontecerem. A gente tem que trabalhar com muita constância para que as coisas se tornem realidade. E eu tinha real noção naquele momento de que passar no concurso não era tarefa fácil. Principalmente porque eu não queria qualquer concurso. Eu não queria, assim, só para falar que eu era concursada. Eu queria um concurso na minha área. E um concurso na área de recursos humanos não é uma coisa fácil de se achar, né? Então, eu sabia que eu ia ter que ser seletiva e sabia que eu ia ter que estudar muito. Então, decisão tomada, eu adicionei mais uma atividade na minha vida, que eu já dava aula, trabalhava na consultoria e agora estudava para concurso. E fui nesse projeto. Eu tinha 5 anos, com 3 anos estudando, eu comecei a perceber que era questão de tempo, né? Eu comecei a passar nas provas, comecei a classificar em coisas assim, interessantes e concursos legais, e percebi que era questão de tempo até eu ser chamada mesmo numa coisa legal. Eu já estava casada com o João, e a gente resolveu ter um filho. E em 2015 nasceu o Antônio, coisa mais maravilhosa do mundo. E quando ele já estava com 7 meses, então assim, ele ainda era bebê, né? Ele era um bebê espertinho, mas já era bebê ainda, né? Eu fui chamada na minha primeira oportunidade de concurso numa empresa pública federal. Fui super feliz, assim, né? Eu queria muito mesmo voltar. Não foi fácil voltar a trabalhar exatamente com meu filho bebê, né? E eu vou falar mais disso para vocês em outros vídeos, outras oportunidades. Mas com 3 meses que eu estava nessa empresa, eu já fui chamada em outro concurso. Concurso é assim também, né? A gente faz, e de repente é chamado num monte. Eu fui chamada em uma empresa pública estadual. E eu não queria ir, falei assim, ai meu Deus do céu, agora que eu já estou adaptando aqui nessa, sou chamada em outra, mas fui, apaixonei. Entrei com o cargo de analista de recursos humanos, que era o que eu queria, né, trabalhar com recursos humanos. O cargo do concurso era analista de recursos humanos, e em 5 meses eu fui chamada para ser gerente e ser responsável pelo setor de recursos humanos. Aí eu cheguei de novo na minha segunda oportunidade de gerenciar uma equipe, de gerenciar recursos humanos, e dessa vez eu queria que fosse diferente. Dessa vez eu não queria ser totalmente tomada pelo trabalho. Eu não queria que aquilo tomasse conta da minha vida pessoal, que eu fosse embora pensando em trabalho, que aquilo prejudicasse minhas relações familiares, principalmente porque agora eu já tinha um filho. Então eu queria arrumar um jeito de fazer com que as coisas funcionassem juntas. Eu queria, porque eu sabia, porque eu tinha certeza que eu podia ter as duas coisas, que eu podia ter uma carreira legal, uma carreira que me realizasse, trabalhando com o que eu gosto, e ao mesmo tempo que eu conseguisse ter uma vida pessoal equilibrada com a minha família, com as pessoas que eu amo. Então eu comecei nesse processo de assumir os recursos humanos
dessa empresa a procurar formas de aprender a lidar com esse mundo. E fui atrás de várias coisas, fiz coaching, fiz curso de coaching, li vários livros, estudei comunicação não violenta, disciplina positiva, fui atrás de tudo e comecei nesse meu processo a não só dar conta, né, de levar essas duas coisas em paralelo, mas também ajudar outras pessoas, principalmente mulheres. Eu comecei a perceber que esse é um dilema tipicamente feminino, né, dar conta de tudo. E com isso, as pessoas começaram a me procurar, a pedir conselho, a pedir ajuda. Como que eu faço isso? Como que eu dou conta disso? O que eu faço para me desenvolver? Qual que é o próximo passo? E conduzindo esse recursos humanos, conduzindo a minha equipe, conduzindo a minha vida fora do trabalho, eu percebi que eu podia ajudar mais pessoas ainda. Em 2018, então, eu resolvi colocar esse projeto no ar, na internet. E a intenção é ajudar mulheres a terem uma carreira incrível sem abrir mão da sua vida pessoal. O projeto chama Equilibrista exatamente porque a gente é equilibrista. A gente tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo, com a casa, com o marido, com a carreira, com o filho, com as possibilidades que chegam pra gente. Tem que fazer escolhas, tem que lidar com as escolhas que a gente faz. E essa que é a minha intenção. A minha intenção é ajudar para que mais pessoas consigam ter uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida realizada em todos os campos. E se você ainda não assinou o canal, assina, se inscreve, compartilha com as amigas e seja bem-vindo.